Olá, olá, meus queridos, muito prazer, eu sou o professor de português Murilo Amaral. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre fonologia. Esse assunto, por vezes, ele acaba passando despercebido pelos estudantes, porque às vezes a gente não vê a sua implicação direta dentro do estudo da língua portuguesa. Mas fiquem cientes de que ele é fundamental para a gente compreender outros assuntos. Isso vai servir de base para a gente estudar sobre divisão silábica, vai servir de base também para a gente estudar acentuação e ortografia. Então, muita atenção nessa aula de hoje. Mas o que são necessariamente fonemas? Cuidado para não confundi-lo com as letras. As nossas palavras, elas são compostas por letras, e assim a gente faz um estudo na área da ortografia. Mas a fonologia trata do som das palavras, e aqui a relação entre fonema e letra é completamente diferente. Por exemplo, percebam que na palavra carro, embora a gente utilize duas letras para representar o som de R, é apenas um som. Ou pode até acontecer o contrário, a gente tem uma palavra que apresenta uma letra somente, mas está ali representando dois sons, tipo flexão. Se você bem sabe, flexão é uma palavra escrita com X. Todavia, ela é representada foneticamente pelo encontro do K e do S, que dá esse som de cus. Então, estão vendo como é tão diferente a letra do fonema? E para isso ficar mais claro, agora a gente vai prestar atenção nesse próximo vídeo, que é um vídeo com aquele humorista, o Gregório do Vivier, que vai falar sobre as diferenças de pronúncia entre as palavras da língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal. Ele vai citar para a gente a palavra confortável. Como será que os lusitanos falam ela? De austeridade vocálica, porque a economia das vogais nos portugueses é algo que realmente me consterna. Por que, por exemplo, na palavra confortável, vocês falam confortável? Existe palavra menos confortável do que confortável? É um encontro consonantal que só existe no português lusitano. Nem no húngaro você tem C-N-F-R-T. Comfort. Confortável. Toda palavra em português de Portugal tem pressa de chegar no fim dela, já percebeu? Confortável. Então, pessoal, estão vendo como existe muita diferença entre o que se fala aqui no Brasil e o que se fala em Portugal? E a gente fala a mesma língua. Igual na palavra confortável. Eles até brincam com a gente. Não tem uma pronúncia mais desconfortável do que da palavra confortável falada em Portugal, porque eles falam confortável. É um encontro consonantal que eu acho que não existe nem no russo, com C-N-F-R. Não faz sentido para a gente que fala a língua portuguesa, falada no Brasil, porque nós fomos amplamente influenciados pelas línguas indígenas, cuja base vocálica é muito mais expressiva do que na língua portuguesa falada na Europa. Por exemplo, é só a gente pegar algumas palavras de língua indígena que vocês vão ver a quantidade de vogais que tem. Araguaia, Araraquara, até mesmo Tuiuiu. Tuiuiu mesmo é formado praticamente só por vogais. Então vocês conseguem perceber como as línguas indígenas influenciaram muito no jeito de falar do brasileiro. Confortável, quase não tem vogal. E confortável, a gente fala com todas as vogais. Então, meus queridos, estão vendo como a vogal ela é muito importante, principalmente para nós brasileiros, e ela tem a sua importância também na construção de uma sílaba, porque para cada sílaba a gente só tem uma vogal. Por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui, ideia. Quantas vogais será que tem nessa palavra? Ideia, ela tem apenas 3 vogais. Não, esse professor deve estar maluco, porque se eu for contar agora, vai ter o I, vai ter o E, o outro I e o A de novo. Por que só tem 3 vogais? Porque, na verdade, este segundo I é uma semivogal. E lembra que eu disse que é uma vogal para cada sílaba? Então, ideia, a gente vai ter 3 sílabas. I, dei, a. Então, fiquem muito atentos a isso. E, inclusive, nessa palavra, esse encontro vocálico entre o E e o I, na verdade, é caracterizado como ditongo, que é esse encontro entre 2 vogais. E sabia que existe até mesmo encontro entre 3 vogais? Exatamente, a gente chama de tritongo, igual acontece na palavra Uruguai. Olha só como é interessante e rica a nossa língua. Só que isso não vai valer também só para as vogais, vai valer inclusive para as consoantes, igual no exemplo que eu dei no início com a palavra carro. Aqui nós temos um som para 2 letras, e por isso que a gente chama de dígrafo. Mas e aquele outro exemplo, flexão?
A gente vai chamar de dífono, porque acontece exatamente o contrário. Nós temos uma letra para 2 sons. É isso mesmo, galera. Veja como é importante a construção do conhecimento acerca do estudo dos fonemas, porque muitas vezes isso pode comprometer o sentido de algum texto, igual a gente tem nessa tirinha do Cebolinha e da Mônica. Nessa tirinha, o efeito de humor dela é provocado por conta de um problema que o personagem Cebolinha tem, que se chama dislalia. Mas o que é a dislalia? É a troca de fonemas. No caso, ele não consegue pronunciar o R e por isso acaba trocando por L. Só que no caso dessa tirinha, não teve esse problema de dislalia, exatamente porque ele estava se referindo a uma lombada mesmo, como se fosse aquele quebra-molas. Só que aí a Mônica, pensando que ele tinha cometido um erro por trocar os fonemas, acabou achando que era um xingamento em relação a ela e respondeu desse jeito: arrombada é a sua mãe. E no último exemplo, para a gente poder fechar com chave de ouro, vamos ver essa ambiguidade que teve na tirinha do Agar e da Helga. O que acontece aqui? Porque quando ela pede para ele trazer 10 facas, ele acaba trazendo 10 vacas. Porque, na verdade, o som do F e do V é muito parecido na língua portuguesa. A única diferença que eles possuem entre si é a sonoridade. Note que o F é surdo e o V é sonoro. Faça o seguinte teste. Coloca a sua mão em cima da garganta e faz o som de F depois o de V. Tá vendo que quando a gente coloca o som de V, as nossas cordas vibram? Exatamente por isso. O ar passa pelas cordas vocais, diferente do F, cujo som é surdo. E isso que faz o H acabar confundindo o que a Helga disse para ele e acabou trazendo 10 vacas. Então é isso, meus queridos, por hoje é só. Foi maravilhoso esse encontro com vocês. E se você quiser saber sobre mais conteúdos relativos à língua portuguesa, se liga no meu Instagram, @murilovepoesias. Lá você vai encontrar curiosidades sobre músicas, curiosidades sobre a língua portuguesa. E quem quiser ter acesso a videoaulas completas, é só se ligar lá no meu canal do YouTube, que vai ter explicando sobre a vírgula, sobre o uso dos porquês, que eu acredito que seja muito importante para vocês. Fica aqui um grande abraço do Murilove e até a próxima! Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!